Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de gestão chamada Faz Isso. A promessa dela é bem ousada, viu? Acabar com o tal do caos operacional nas empresas. E para nossa análise, a gente está com duas fontes aqui. Um artigo no site comunidade.blog.br, de um usuário chamado Cifrapost, e, claro, a página oficial da própria ferramenta. E a nossa missão aqui, eu acho, vai um pouco além de só listar o que ela faz, né? Porque, assim, as fontes mostram o Faz Isso como um organizador de tarefas. Mas a questão que fica no ar é outra. Uma ferramenta dessas é para libertar as equipes, dar clareza, autonomia, ou pode virar uma nova prisão digital, sabe? Um microgerenciamento disfarçado. Excelente ponto. É essa tensão que a gente precisa explorar hoje. Vamos tentar decifrar o que está por trás desses dashboards e checklists para entender que tipo de mudança de verdade o Faz Isso propõe para a rotina de uma empresa. Bom, para começar, vamos pintar o cenário que o Faz Isso combate. O artigo no blog descreve uma situação que, nossa, muita gente vai se identificar na hora. É o que eu chamo de gestão por WhatsApp. Quem nunca, né? Aquele grupo do projeto onde uma decisão super importante se perde no meio de 50 figurinhas de bom dia. E meme de gato. Sempre tem um meme de gato. Sempre. E aí você soma isso com aquelas planilhas que ninguém mais sabe qual é a versão final e as reuniões diárias só para perguntar, e aí, já fez? É exaustivo. Mas o fascinante é que esse caos, na maioria das vezes, não é sinal de incompetência, sabe? Pelo contrário, é um sintoma, muitas vezes doloroso, de que a empresa está crescendo. Os métodos informais, eles funcionam super bem para uma equipe de 5 pessoas. Mas quando essa equipe vira 10, 15, a coisa simplesmente desanda. Vira um gargalo, né? Exato. A comunicação vira um gargalo. E o resultado é o que o artigo aponta. Tarefa esquecida, 2 pessoas fazendo a mesma coisa, sem saber. Uma falha de comunicação geral. E tem o custo invisível, a carga mental que isso gera, né? Aquele peso de ter que ser tipo o HD externo da equipe inteira, lembrando todo mundo do que precisa ser feito. Isso. O gestor vira um lembrador profissional. E ele deixa de ser o estrategista, que é o papel principal dele. O problema não é falta de esforço, então. É falta de sistema. É a falta de um lugar central. Um lugar onde a verdade sobre quem faz o quê e quando possa ser vista por todo mundo. Sem isso, a única alternativa é o microgerenciamento constante, que é cansativo para quem gerencia e super frustrante para quem é gerenciado. Certo. Então, a solução que o Faz Isso apresenta é, basicamente, visibilidade. A frase-chave que eles usam é uma gestão visual e assertiva. E o centro disso tudo parece ser o uso de dashboards, para acompanhar em tempo real. A promessa é essa: você olha para o painel e sabe de tudo. A palavra visual é a chave de tudo. A ideia é trocar a pergunta pela observação. Em vez de, interromper o trabalho de alguém para pedir um status, o gestor simplesmente olha um painel. Em teoria, isso é fantástico. Libera tempo, reduz interrupção. Sim, mas é aí que a nossa questão sobre a cultura da empresa entra com tudo, né? é porque essa mesma visibilidade total pode ser lida de um jeito bem diferente. Quando o progresso de todo mundo está ali exposto num painel 24 horas por dia, isso não tem o risco de virar um ambiente meio Big Brother corporativo? Totalmente. Uma ferramenta que, no fim, incentiva a pessoa a performar para o painel, a parecer ocupada, em vez de focar no trabalho que de fato importa. Esse é o risco real. E ele não está na ferramenta, o que é curioso. Ele está na cultura da empresa que usa a ferramenta. A ferramenta é um amplificador, só isso. Se a cultura já é de desconfiança, de controle, o dashboard vira uma arma de cobrança, um placar de quem está atrasado. A pressão aumenta, a ansiedade também. E o contrário. Bom, por outro lado, se a cultura é de autonomia, de confiança, o dashboard vira um mapa compartilhado. Ele não serve para vigiar, serve para todo mundo se orientar, ver onde pode ajudar, comemorar as vitórias juntos. A ferramenta não cria cultura, ela só revela a cultura que já existe, com uma clareza brutal. Faz todo sentido. A ferramenta força a empresa a se olhar no espelho. E como ela faz isso na prática? As fontes que a gente tem destacam 3 funcionalidades. A primeira é a organização com checklists personalizados. Dá para atribuir por pessoa, por equipe, com prazo, tudo certinho.
Essa é a base, né? É estruturar o trabalho. É tirar as tarefas da informalidade, depois você vê isso, e transformar em itens claros, com dono e com prazo. A segunda, claro, é o acompanhamento em tempo real com os dashboards que a gente já falou. E a terceira, que me chamou bastante atenção, são as notificações inteligentes. A ideia é de que o sistema te avisa quando um projeto inteiro está pronto, em vez de você ter que ficar caçando o que ainda falta. Nossa, isso parece mudar o jogo para qualquer gerente. Muda completamente. Essa automação da cobrança é o que permite a transição do papel do gestor. Ao delegar essa função de memória e de acompanhamento para o sistema, ele pode, em teoria, parar de ser um microgerente e começar a ser o que o artigo chama de tomador de decisões estratégicas. Ele para de perguntar o que foi feito. E começa a perguntar o que a gente vai fazer a seguir. É uma mudança de foco total. O que nos leva aos benefícios. O artigo fala em maior engajamento dos colaboradores. Mas, de novo, isso me soa um pouco estranho. Uma ferramenta que monitora tudo que a pessoa faz, como que isso pode aumentar o engajamento em vez de acabar com ele? É um ponto excelente. E a resposta está na psicologia da clareza, a ambiguidade, sabe? Não saber direito o que esperam de você, essa é uma das maiores fontes de ansiedade e de desengajamento no trabalho. Sentir que seu esforço é invisível é muito desmotivador. Entendi. Quando as responsabilidades são cristalinas e o progresso é visível, duas coisas acontecem. Primeiro, cria-se um senso de autonomia. Isso aqui é meu e eu sei o que preciso fazer. E segundo, cada tarefa que muda de a fazer para feito, num painel que todo mundo vê, é um pequeno feedback positivo, é uma pequena vitória. E várias pequenas vitórias ao longo do dia geram um ciclo de motivação. Então, o engajamento não viria do controle, mas da clareza e desse reconhecimento, mesmo que seja automatizado. Exatamente. Mas, voltando ao nosso ponto central, isso só funciona se a cultura permitir. Se o erro for punido com força, a visibilidade vira um risco. E aí as pessoas vão gastar mais energia escondendo os problemas do que resolvendo. Certo. Outro benefício que eles listam é a melhor alocação de recursos. Isso soa como jargão de negócios. Na prática, o que significa? Aqui, o dashboard funciona como um mapa de trânsito da sua equipe. Pensa assim. Sem ele, você só ouve as buzinas, as reclamações de sobrecarga, os prazos estourando. Mas você não sabe onde está o congestionamento. E com o sistema? Com o sistema visual, você vê na hora que a avenida do design está completamente parada, com a Joana com 15 tarefas na fila, enquanto a rua do administrativo está fluindo livre. Essa visão permite que você desvie o tráfego, ou seja, redistribua tarefas, contrate ajuda ou mude as prioridades, antes que a cidade inteira pare. É sair da gestão reativa para uma gestão preditiva. Essa promessa de escalar junto com a empresa é bem interessante. Mas, na prática, como é que isso funciona no bolso? Uma startup de 5 pessoas paga o mesmo que uma empresa de 50? O site detalha bem essa jornada. O plano inicial, o Starter, custa R$ 29,00 por mês para até 10 funcionários. É um ponto de entrada super acessível. E o limite de 10 funcionários não é por acaso, viu? É exatamente o ponto em que, para muitas empresas, a gestão na base da conversa e da memória começa a falhar. Eles miram exatamente no primeiro grande ponto de dor do crescimento. Depois vem o plano Professional, que eles destacam como o mais popular, sobe para R$ 59,00 mensais e o limite de usuários salta para 50. Mas o mais importante são as adições: suporte prioritário e relatórios avançados. E a inclusão dos relatórios avançados aqui é crucial. Uma equipe de 50 pessoas não precisa só organizar o presente. Ela precisa aprender com o passado para otimizar o futuro. Esses relatórios devem permitir analisar tempo médio para concluir projetos, identificar gargalos que sempre aparecem, medir produtividade. A gestão evolui de apagar incêndios para prevenir incêndios. E no topo, o plano Enterprise, por R$ 99,00 mensais. Funcionários ilimitados, suporte 24/7 e o grande diferencial, uma API dedicada.
API é um termo técnico, pode assustar um pouco, mas o valor prático disso é gigantesco, né? Ah, é o que transforma o Fasisus de uma lista de tarefas glorificada num cérebro operacional conectado. Uma API é uma ponte. Imagina que um cliente fecha um negócio no seu sistema de vendas. No mesmo instante, a API pode criar, sozinha, um projeto de onboarding de novo cliente no Fasisu, com todas as tarefas já atribuídas para as pessoas certas. Uau, sem ninguém precisar fazer nada. Exato. É a automação que elimina aquele trabalho manual de ponte entre os departamentos, que é onde muita falha acontece. Para uma empresa grande, isso não é luxo, é essencial. Ou seja, a estrutura de preços não é só sobre o número de usuários. Cada plano reflete um estágio de maturidade da gestão da empresa. Exatamente. Do vamos organizar a casa no Starter, pro vamos analisar e melhorar no Professional, até o vamos integrar e automatizar tudo no Enterprise. É uma jornada que acompanha o cliente. E por falar em cliente, eu encontrei um detalhe na página de preços que, olha, diz muita coisa. Uma política de cancelamento sem complicações. Eles garantem que o cliente pode cancelar a qualquer momento, sem multa, e ainda usar o serviço até o fim do período que já pagou. Num mundo onde cancelar uma assinatura às vezes é mais difícil que um quebra-cabeça, isso é bem notável. Isso é muito mais que um detalhe de contrato. É uma declaração de confiança no próprio produto. Muitas empresas de software operam com base no medo do vendor lock-in, que é o aprisionamento contratual. Eles dificultam a sua saída para garantir a receita. É uma barreira, né? Uma barreira total. Ao fazer o oposto, o Fasisu está basicamente dizendo: a gente não precisa de multas para te manter aqui, a qualidade do nosso serviço vai fazer você querer ficar. É uma jogada de marketing muito inteligente, então. Reduz o medo de experimentar. É uma estratégia psicológica e de negócios brilhante. Ao remover o risco da decisão, eles diminuem a hesitação de quem está pensando em assinar. E, paradoxalmente, uma política de cancelamento fácil pode acabar aumentando a retenção. Clientes que sabem que a porta está aberta, mas escolhem não sair, esses são clientes genuinamente satisfeitos. Cria uma relação de parceria, não de cativeiro. Exatamente. Ok, então, para a gente amarrar tudo, o quadro que se forma é de uma ferramenta com um foco muito claro, atacar a desorganização do dia a dia. A proposta é levar as empresas de um modelo reativo, movido a lembrete e cobrança, para um modelo proativo e transparente, com um caminho de crescimento bem definido. Sim. Um modelo onde a informação certa chega na pessoa certa através do sistema, não de uma cutucada no ombro ou de uma mensagem perdida no WhatsApp. E como a gente explorou bastante, essa transição não é só sobre tecnologia. É sobre cultura. A ferramenta parece ser um catalisador que pode tanto fortalecer uma cultura de confiança quanto expor todas as rachaduras numa cultura de controle. Exato. E isso me leva a um pensamento final, uma provocação para quem está nos ouvindo. E talvez se veja nesse caos operacional. A implementação de uma ferramenta como Fasisu não é um projeto de TI. É um projeto de mudança cultural. A transparência radical que ela impõe age como um revelador fotográfico da sua organização. Revelador de quê, exatamente? Ela pode revelar e reforçar uma cultura de autonomia onde as pessoas se sentem empoderadas pela clareza. Mas ela também pode revelar bolsões de ineficiência, falhas de comunicação e processos quebrados que antes se escondiam na bagunça. A ferramenta em si é neutra, é a cultura que define o impacto dela. Portanto, a questão final para qualquer líder não é: será que esta ferramenta funciona? Mas sim, a nossa cultura está preparada para a verdade que esta ferramenta vai nos mostrar.